Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, agora a 69 dias das nossas eleições presidenciais, num domingo bastante emblemático para a história do Brasil, porque hoje foi lançada oficialmente a candidatura à reeleição do atual presidente da República numa cerimônia aqui no Rio de Janeiro, no Maracanãzinho. Algumas frases, alguns comportamentos e um chamamento final que o presidente da República fez para o dia 7 de setembro voltaram a causar temores, preocupações e interrogações. O que isso significou? Devemos, de fato, aguardar uma escalada desse discurso golpista que a gente achava que já tinha sido jogado na lata do lixo novamente? Ou será que isso não passou apenas de mais um ato de loucura? Quem eram os personagens que estavam lá hoje com o presidente da República? E qual o papel de algumas figuras centrais dentro do governo Bolsonaro? Alguns estiveram presentes, outros não foram a esse encontro. Qual é a leitura que a gente pode fazer dessa tarde de domingo aqui no Brasil? Antes de mais nada, antes de entrarmos nesses temas, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal a se inscrever aqui conosco. Você que é muito bem-vindo. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, porque é uma forma de você atuar politicamente nos debates aqui no nosso país, né? Na medida que você ajuda outras pessoas também a entrarem no assunto político ou da política. Se gostar do nosso encontro de hoje, dê o joinha, mande para cá os seus comentários, porque são sempre lidos, são sempre considerados. E se puder, participe sempre dos nossos chats entre 5 horas, 5 e meia da tarde, todos os dias, onde eu bato um papo ao vivo com vocês antes de entrarmos no ar. Pois bem, vamos seguir em frente. Gente, no nosso encontro de ontem, eu coloquei aqui a foto de vários personagens que estiveram presentes em 2018, na convenção que lançou Bolsonaro, e que certamente deveriam estar novamente nesse encontro. Alguns não vieram, como, por exemplo, o general Heleno, que foi o cantor predileto da convenção há 4 anos atrás, porque nessa convenção ele quebrou um protocolo cantando uma canção para denunciar um grupo de políticos corruptos, um grupo de políticos ladrões que respondem como sendo de um segmento denominado centrão. E o general fez ali uma acusação dizendo, olha, a gente nunca vai estar junto com essas figuras, é contra isso que a gente está lutando. E hoje eles estão todos juntos. Então o general, certamente, com o mínimo de vergonha na cara que seus cabelos brancos determinam como a pessoa deva ter, ele não deu as caras por lá. Outro que não apareceu foi o ministro Paulo Guedes, porque fazendo um balanço do que foi o governo Bolsonaro para as pessoas mais pobres aqui no Brasil, ele não teria o que dizer, porque quem era pobre ficou mais pobre aqui no Brasil. Quem vai ao supermercado está gastando mais para fazer as mesmas compras. O cidadão teve a sua vida absolutamente prejudicada, o cidadão brasileiro, com a política econômica comandada por Paulo Guedes. Então não teria muito o que dizer, ele falaria novamente ali outras mentiras, como ele falou em 2018. Não apareceu. Outras figuras também, né? O presidente do Banco Central, que foi nomeado pelo Bolsonaro, que coordena ali uma parte estratégica do governo, não apareceu. E também não apareceram também muitos empresários da fé que abrem as portas para Bolsonaro, que já se locupletam com negócios que são feitos com o Estado brasileiro e também não deram as caras por ali. Como o bispo Valdomiro, o pastor Valdomiro, o Silas Malafaia, que é sempre o falastrão mor, o conselheiro espiritual, constitucional do presidente da República, o Edir Macedo, que disse que o presidente da República iria arrebentar. Queria saber o que ele arrebentou para o povo brasileiro, né? R.R. Soares, enfim, um monte de empresários da fé. Apareceu lá o pastor Marcos Feliciano, aquele que gastou R$157 mil para dar uma geral nos seus dentinhos, né? E fez ali algum discurso ali. Gente, não parecia um encontro político, parecia um encontro religioso. E aí coube a primeira-dama um papel absolutamente esquizofrênico no meio dessa história, né? Ela me lembrou muito a Dona Evarista. Dona Evarista era a mulher do Simão Bacamarte no conto O Alienista, né? Aquele conto extraordinário do Machado de Assis, onde ele imagina ser a cidade de Itaguaí, aqui no Rio de Janeiro, tendo um hospício ali. Todo mundo que tinha algum tipo de comportamento estranho era jogado para dentro do hospício, era pego e colocado ali dentro do hospício. E esse hospício tinha o nome de Casa Verde, né? Eu acho que foi por isso que a dona Michele apareceu hoje com a roupa toda verde, em homenagem à Casa Verde. E ela fez um discurso, eu nem vou colocar aqui para vocês, gente, acho que o áudio está muito ruim, mas ela ficou circulando, ela foi para frente, foi para trás, como se estivesse ali
fosse uma pastora. No palco ali a gente via vários personagens. Do lado do presidente ali está o Cláudio Castro, governador aqui do Rio de Janeiro. Se você somar as mortes que Bolsonaro tem sobre as suas costas, junto com a de Cláudio Castro, a gente tem ali uma situação incomensurável, né? Detalhe, né? A dona Michele falou, mas o Braga Neto, que está nessa foto aqui, ele entrou mudo e saiu calado. Ele não falou absolutamente nada. Afinal de contas, era um encontro gospel. O Bolsonaro não falou em saúde, não falou em educação, não falou em saneamento básico, não falou em ciência e tecnologia, não falou do Brasil. Ele só fez lamúrias, ficou reclamando, reclamou da pandemia, reclamou da guerra, reclamou de seca, enfim, não apontou nada para o Brasil. A única coisa que ele salientou ali é que do fato dele estar sentado numa cadeira que poderia estar sendo ocupada por um comunista, sempre fazendo aquele discurso fajuto do pânico moral e do pânico vermelho. Sobre o pânico moral, gente, foi uma coisa patética. Teve um momento que ele acusou o seu opositor principal, o ex-presidente Lula, de defender o roubo de celulares para que o ladrão possa tomar cerveja. O cara fala um negócio desse, assim, e também que o ex-presidente defende que o ensino, né, de gênero, a liberdade para se discutir a orientação de gêneros aqui no Brasil, seja colocada desde os 5 anos de idade para influenciar o sexo precoce para crianças a partir de 5 anos. Ele falou esse tipo de situação. Então, uma pessoa que está com esse tipo de comportamento, como se ele fosse da clínica do Simão Bacamarte, no conto ali do alienista do Machado de Assis, como é que a gente pode levar a sério isso que está sendo, as coisas que foram ditas ali? Muitas mentiras, reiteradas mentiras que o Bolsonaro foi dizendo, umas atrás das outras, né? E uma curiosidade seguinte, o número, né, que estava na camisa ali do Ciro Nogueira e do Arthur Lira, que foi super homenageado, quase um irmão de Bolsonaro, né, com o honestíssimo Arthur Lira, eles estavam com o número 22. E o número 22, gente, na linguagem policial, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, eu acho que em boa parte do Brasil também, é uma nomenclatura, é um apelido que se dá à pessoa que tem algum tipo de demência, algum tipo de retardamento mental, alguma pessoa que é desequilibrada mentalmente. Quando se quer dizer que uma pessoa é louca, se fala na gíria policial aqui do Rio de Janeiro, fulano é 22. Porque 22 era o artigo do Código Penal de 1940 que classificava as pessoas que eram inimputáveis, que não poderiam ser punidas pelo direito, né, em função de algum tipo de perturbação psiquiátrica, né? Então, eu acho que tem a ver. A dona Michele, que é a roupa verde aqui do Simão Bacamarte, né, da Casa Verde, enfim. E vários personagens estavam ali. O Acef. O que chama atenção aqui, que eu até olhei aqui rapidamente, foi a presença do senhor, deixa eu ver se dá para pegar aqui. Ele está aqui bem no canto, aqui na parte, bem no finalzinho aqui. O Arruda, né, que foi governador do Distrito Federal, condenado por corrupção, pegou uma cadeia federal e estava ali junto com outros tantos também, que tem a folha criminal. Se a gente for levantar aqui, a gente vai ter dados surpreendentes aqui por meio dessa história toda. E aí o discurso de Bolsonaro, que eu consegui resgatar só um pedacinho aqui, que é muito grave, né? Mais uma vez, esse comportamento do Bolsonaro. Gente, nós vimos, algumas semanas atrás, um discípulo de Bolsonaro entrar numa festa, uma festividade, e matar o aniversariante. O Bolsonaro parece que está querendo fazer a mesma coisa com o nosso 7 de setembro. Ele está querendo invadir a festa do nosso 7 de setembro e matar a República. Porque numa data que era para a gente comemorar 200 anos do nascimento da nossa pátria, nascimento do Brasil enquanto um país, e que não foi feito absolutamente nada para termos uma cerimônia para a gente comemorar uma independência com todos os problemas que a gente tem no nosso país, mas foi o surgimento ali da nossa pátria enquanto nação, né? O Bolsonaro simplesmente está pervertendo essa data com esse tipo de chamamento que causou muita preocupação no dia de hoje para muitas pessoas. Vamos ver se dá para acompanhar aqui. Vamos lá. Vamos às ruas pela última vez! Gente, vamos às ruas pela última vez. Pela última vez. Então, quer dizer, é uma guerra, é um suicídio coletivo, é o Jim Jones, Tupiniquim. Depois desse dia não iremos mais às ruas, o Brasil vai acabar. Pois bem. Poucos surdos de capa preta têm que entender o que é a voz do povo. Tem que entender que quem faz as leis
é o Poder Executivo e o Legislativo. Gente, ele estava nervoso nesse momento aí, né? Fez esse discurso aí. E aí, gente, fica essa questão. Será que ele não aprendeu nada ao longo dessas últimas semanas? Ele vai insistir com essa história? Durante o discurso dele, ele não salientou muito a questão das urnas aqui no Brasil. No entanto, ele, mais uma vez, tentou perverter ali o papel das Forças Armadas, colocando que as Forças Armadas têm interesse em eleições limpas. Ele fala como se ele, de fato, ele fosse o dono das Forças Armadas aqui no nosso país e nós todos devêssemos uma total submissão a esse Simão Bacamarte, que está querendo tumultuar aqui o nosso país. É interessante a gente registrar que já existem vários movimentos aqui no Brasil, inclusive de quem controla o PIB, do setor produtivo, de quem controla o dinheiro, a economia aqui no nosso país, que já estavam se organizando para publicarem, para fazerem um manifesto, para ser divulgado para o Brasil inteiro, no sentido de que apoiam o nosso processo político, o nosso processo eleitoral, as nossas urnas. Inclusive ali no palanque de Bolsonaro, o Ciro Nogueira, ministro do Bolsonaro, disse que acredita nas urnas, mas que o presidente tem o direito de emitir uma opinião pessoal. Não tem não, porque ele é chefe de Estado, ele não é um bêbado num boteco falando uma coisa de forma irresponsável, não. O presidente de qualquer nação, quando ele diz alguma coisa, tem influência. Quando ele chama as pessoas para irem para as ruas no 7 de setembro, como sendo o último dia para as pessoas terem esse tipo de comportamento, isso tem um peso. Isso precisa ter algum tipo de responsabilização também do presidente da República. Hoje, até na coluna da Dorit Harazin, a coluna onde ela dá esse nome aqui, Silêncio, ela vai falando de alguns personagens aqui, né, que explicam muito porque o Brasil está nessa situação. Só para sublinhar um trechinho aqui, ela diz o seguinte: difícil dizer quem é mais desprezível para o cargo que ocupa, Arthur Lira ou Augusto Aras. Gente, o Dorit, o Augusto Aras e o Lira só existem porque os veículos de comunicação, de uma maneira geral, nunca expuseram para a sociedade de uma forma muito clara, de uma forma muito firme, o papel nocivo que esses sujeitos estão tendo à frente de instituições da República Brasileira. Porque se isso não é explicitado para o povo brasileiro, se a informação não chega, a indignação também não vem junto. A gente fica numa pasmaceira. Como diria Hegel, né? A informação gera a ação. A desinformação gera a conformação. Então tem muita gente ganhando com essa história, mas o PIB, os meios de comunicação, os grupos que estão preocupados, inclusive, com essa escalada que o Bolsonaro está fazendo, vão se manifestar no dia 11 de agosto. E aí, quem é que vai ficar com o Bolsonaro? Se os governos estrangeiros estão mostrando que acreditam no processo político, no processo eleitoral brasileiro. Se as instituições estão dizendo que acreditam no nosso processo. Se as Forças Armadas que estão ali capitaneadas num grupelho para atuarem a favor de Bolsonaro também não estão se pronunciando nos últimos dias. Se o Clube Militar, que é o grupo mais reacionário, que sempre apoia qualquer tipo de medida extremista de direita, eles estão calados, o que é que vai sobrar para o Bolsonaro? Um bando de insanos que irão para as ruas no dia 7 de setembro para fazer o quê exatamente? Os poderes estão absolutamente inertes, o Supremo Tribunal Federal está ali sem tomar nenhum tipo de providência. E o senhor Arthur Lira, ele acha que está na boa no meio dessa história? Que o povo vai querer invadir só o judiciário, pelo menos o povo de Bolsonaro? O Bolsonaro quase que hoje deu um habeas corpus para o Arthur Lira, né? Do tipo, olha, está tudo muito complicado no Brasil, mas o Arthur Lira, embora seja do Centrão, ou seja o líder dos ladrões, segundo o general Heleno, ele está conosco. Então, ele, de um certo modo, contra ele vocês não façam nada não, tá? Só façam alguma coisa contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. Essas foram as mensagens que o Bolsonaro jogou. Mas, assim como o Simão Bacamarte do alienista, eu prefiro não dar muito espaço para esse tipo de discurso demencial do presidente da República. A gente tem que mostrar que esse discurso dele é o que está trilhando um caminho rumo à cela mais próxima. É isso que vai acontecer
com as pessoas que quiserem transgredir com o nosso sistema jurídico, o nosso sistema legal aqui no Brasil. Gente, vamos nos manter alertas, mas vamos cada vez mais classificar essas pessoas como elas estão se colocando no papel de hoje, como malucas, pessoas perturbadas, pessoas que estão no campo da insanidade ou no campo da criminalidade. Se é insano, deve se tratar, deve ser caminhado por uma clínica, uma instalação congênere. Se é um criminoso, vai para a penitenciária. O Bolsonaro vai escolher se ele quer ficar numa sala ao lado do Adélio ou se ele quer ficar ao lado de uma cela do Fernandinho Beiramar. É isso que está se desenhando para o Bolsonaro. Então, gente, nós devemos ser firmes em relação a isso, e não ficarmos com temores desses discursos, desses internos aí da Casa Verde, né? O presidente, a sua esposa, o seu vice, as pessoas todas que estão conspirando contra a nossa sanidade física, a nossa sanidade mental e a República Brasileira. É assim que eu penso, eu acho que as outras pessoas deveriam se engajar também nesse tipo de contestação, esse tipo de comportamento do presidente da República e dos seus asseclas. Gente, eu fico por aqui, me desculpem a veemência, mas depois de assistir isso tudo que eu mostrei para vocês, não dá para a gente pegar leve no meio dessa história não, né? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!